Olá, tudo bem? O meu nome é Lidiane, eu sou professora e também tradutora e intérprete de livros. Vou apresentar, a minha pesquisa, que tem como tema Tecnologias Digitais no ensino bilíngue de surdos, potenciais, desafios e usos críticos. Este é o meu sinal na comunidade surda, como vocês podem ver aí na imagem. Bom, essa pesquisa ela tem como introdução uma discussão sobre a educação bilíngue de surdos como um campo indispensável, tá? E o reconhecimento da Libras como L1, ou seja, primeira língua, e o português escrito como L2, que é a segunda língua, tá? A aprendizagem baseada na visualidade e na experiência visual espacial. Porque nós entendemos que as pessoas surdas, elas aprendem a partir do visual. Por quê? Porque a Libras é uma língua de modalidade visoespacial. Então, ele aprende a partir das suas experiências no espaço através da visão, certo? Eu também falo sobre as tecnologias digitais, as possibilidades, potenciais e também os desafios que nós, professores e intérpretes de Libras, enfrentamos, no momento que trabalhamos junto com alunos surdos, por exemplo. E o mais importante dessa pesquisa é discutir sobre a tecnologia não é neutra. Ela pode incluir e também pode excluir, certo? Nesse sentido, o foco do estudo é o quê? É estudar vídeos em Libras, perceber se esses vídeos eles estão respeitando a cultura surda, as identidades surdas. Por quê? Porque as pessoas surdas elas precisam ter os vídeos acessíveis, os vídeos em Libras ou também com a legenda do português, para aqueles surdos que sabem o português. É importante ter a legenda também. Então, eu vou estudar os vídeos em Libras, também as plataformas interativas e os recursos visuais alinhados aos princípios, aos conceitos linguísticos da Libras. E a minha intenção, interesse é o quê? É superar o uso superficial da tecnologia e também garantir o protagonismo da Libras como L1 e desenvolver o português escrito como L2. Então, a pergunta central desta pesquisa é: como utilizar as tecnologias digitais de um modo crítico e pedagógico para fortalecer o ensino bilíngue? Como que a gente pode utilizar essas tecnologias digitais usando um modo crítico e pedagógico, visando o ensino bilíngue para surdos? E aí eu trago outras perguntas, como por exemplo, como que as tecnologias digitais podem incluir e também excluir, ou excluir alunos surdos? Então eu vou analisar isso. Outra pergunta é: de que forma os recursos podem contribuir ou não para o ensino bilíngue? E por fim, quais os cuidados que são necessários para o uso pedagógico crítico? Quais são? E aí, nesse sentido, o objetivo dessa pesquisa é analisar o papel das tecnologias digitais dentro do ensino bilíngue de surdos. Também discutir potenciais, desafios e limites desses recursos e refletir sobre as práticas pedagógicas alinhadas à visualidade e a Libras. Esse trabalho ele se justifica
a partir baseado, né, fundamentado nos estudos surdos e no reconhecimento da surdez como uma diferença linguística e cultural. Também se justifica pela necessidade de práticas pedagógicas que respeitem a Libras como L1, limitações de métodos tradicionais centrados na oralidade e também no texto escrito, a demanda de usos críticos e intencionais das tecnologias digitais e a contribuição para escolas, professores e comunidades surdas. A metodologia que eu utilizei para fazer essa pesquisa foi uma pesquisa qualitativa com uma revisão bibliográfica. Analisei estudos e documentos sobre a formação de professores e metodologias inclusivas. Foi feita uma revisão bibliográfica baseada em livros, em artigos científicos, em leis, diretrizes sobre educação bilíngue, formação docente e também tecnologias digitais na educação. Também, eu usei como referência alguns estudos de autores que são reconhecidos na área da Libras, Por exemplo, Strobel, Squilliar, Quadros e também a Carnop, certo? Nesse sentido, os referenciais teóricos que eu utilizei foram... deixa eu tentar voltar aqui. Ai, não tá voltando. Bom, vamos lá. Eu utilizei alguns autores que eu vou trazer ao final, nas referências, e um deles foi Antônio, que ele diz o seguinte, 2017, Ele vem falar que a educação bilíngue de surdos é um território que apresenta enigmas, e desafios para o professor, para a comunidade escolar, para o próprio aluno e também para a sua família. E aí ele fala que se partirmos do princípio, da investigação de que os surdos sentem mais dificuldade em aprender e adquirir conhecimento de português escrito, e de certa forma, dependendo de estratégias de ensino, também dá atenção a gostos particulares para o estudo dessa segunda língua, e o aprofundamento dessa língua patrimonial a Libras. Então, a partir dessa citação, nós entendemos que o desafio da educação bilíngue ela é muito mais do que uma estrutura formal de ensino, Nós precisamos também entender que os sujeitos surdos eles têm uma particularidade linguística e cultural e nós precisamos respeitar isso. E aí, como resultado da pesquisa, eu apresento aqui para vocês as tecnologias digitais, elas ampliam o acesso linguístico quando priorizam a Libras, Então, no momento que eu uso Libras para garantir a acessibilidade linguística dentro do uso das tecnologias digitais, eu consigo oferecer a inclusão para pessoas surdas, E também os vídeos em Libras, eles ajudam muito a compreensão, ampliar a compreensão, também a autonomia e também a participação das pessoas surdas. Por quê? Porque eles vão conseguir entender todas as informações que foram divulgadas usando Libras, através de vídeos. Também de recursos visuais que dialogam, conversam com as experiências visual e espacial dessa pessoa surda. As plataformas interativas, elas vão fortalecer o bilinguismo, L1 e também L2. E por último, o uso sem planejamento, ou seja, se antes eu não planejei nada, eu simplesmente cheguei lá e ensinei
sem planejar, né? Sem antes organizar, isso vai ser resultado de uma exclusão e não é inclusão, tá? Então a gente tem que ter esse cuidado. Então, conclusão, né? As tecnologias digitais, elas não são neutras, não são. Elas potencializam o ensino bilíngue no momento que são usadas de uma forma crítica. A Libras, ela precisa ocupar um lugar, né, de uma língua de instrução. Por exemplo, a Libras, ela precisa ser valorizada como L1, fogo para surdo. E o português escrito, ele precisa ser ensinado como L2, né, como uma mediação visual. Então, significa o quê? Que eu, como professora de Libras, para aluno surdo, eu preciso ensinar a Libras como L1 e o português escrito como L2. A formação docente, ela é uma condição para as práticas inclusivas. Então, eu preciso ter uma formação específica na área de Libras, na área da educação de surdos, para que eu consiga oferecer práticas verdadeiramente inclusivas para esse surdo aluno. Tecnologia, ela pode ser uma ponte, né? Ela pode ser uma ponte, uma ligação, mas não um obstáculo. As palavras-chave, né, dessa pesquisa, eu elenquei aqui 5, que são educação de surdos, inclusão, tecnologia ou tecnologia, 4, educação bilíngue e 5, Libras. Aqui estão as referências que eu usei para essa pesquisa e, para finalizar, uma frase para a gente refletir, que fala: tecnologia, se Libras não tem, né? Então, a tecnologia sem Libras não é inclusão. A inclusão, ela exige acesso linguístico pleno. A Libras, ela precisa ser uma língua de instrução, ou seja, L1. A tecnologia, ela deve respeitar a visualidade e também a cultura surda. Tem que ter um uso crítico e intencional para que a inclusão verdadeiramente aconteça. Então, para finalizar, as tecnologias, junto com a Libras, junto com a pedagogia, a gente consegue criar uma educação bilíngue inclusiva. Meu muito obrigado pela atenção de todos vocês e é um prazer estar aqui apresentando mais uma vez um trabalho, né, de pesquisa científica aqui no quarto CONEC. E mais uma vez, muito obrigada. Grande beijo. Tchau, tchau.